Irmãos, vamos nos colocar de pé e fazer essa leitura, em nome de Jesus. O texto é o centurião de Cafarnaum, está aqui, né, como subtítulo aqui na minha Bíblia. Em algumas Bíblias está a cura do servo do centurião, a partir do versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Amados, nós estamos no segundo culto, no segundo sermão da série Curas e Milagres de Jesus. Nós estamos caminhando aqui pelos milagres que Jesus operou na vida de pessoas. Os milagres que foram operados na vida de pessoas. Porque tem algumas manifestações também na natureza, né? Alguns milagres que ele operou de uma forma diferente. Queridos, foram incontáveis, muitos e muitos, milhares, os milagres e curas que Jesus operou. Porém, a Bíblia, ela relata 35 desses milagres. Foram 35 milagres que foram registrados na Bíblia. Mas o apóstolo João, no capítulo 21, versículo 25, ele vai dizer que muitos outros milagres e outras coisas foram feitas. Jesus fez tantas coisas que, se fôssemos registrar em livro, nem o mundo inteiro caberia tantos livros. Por aí você imagina quantas coisas que Jesus fez, quantos milagres ele operou. Sabe o que é interessante, irmãos? Desses 35 milagres, 11 deles foram operados só em Cafarnaum. Só em Cafarnaum. O povo daquele lugar parece que era um povo que tinha uma fé extraordinária. Porque em Cafarnaum foram 11 milagres operados ali. E aqui, irmãos, primeiro milagre, o presbítero Davi pregou sobre um leproso que foi purificado. Jesus havia acabado de descer do monte. Ele havia falado sobre as bem-aventuranças e tinha dado tantas outras instruções para o seu povo, para os seus discípulos. Ele acabou de descer do monte e um homem, corajosamente pedindo a cura para ele, se posicionou. Foi domingo, foi pregado aqui sobre isso. Saindo dali, quando ele entra em Cafarnaum, olha quem vem ao encontro dele: um centurião. Que cena inusitada, queridos. Inusitado, ou seja, algo que aconteceu de repente, uma cena não vista, nunca vista. Porque um centurião, irmãos, é um soldado, um comandante do exército romano, responsável por um pelotão de soldados, de 100 soldados aproximadamente. Um homem de autoridade, um homem de posição firme, um homem com status dentro da sociedade. E diz o texto que que esse homem, ele era muito conhecido dentro de Israel. Aqui em Mateus não fala, mas se você abrir em Lucas capítulo 7, vamos lá em Lucas capítulo 7,
E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem estimava muito, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Olha, irmãos, que interessante. Se você for ver esse relato de Lucas e o de Mateus, você vai notar provavelmente algumas diferenças. Algumas pessoas chamam isso de contradição. Fala assim, a Bíblia entra em contradição, porque um evangelista conta uma história de um jeito e o outro conta de outro. Não, querido, isso não é contradição. Isso se chama estilo literário, estilo próprio de cada pessoa. Cada pessoa tem um jeito de contar uma história. Eu não conto uma história que eu vi da mesma forma que o Moisés conta. O Pedro não conta uma história da mesma forma que Zé Carlos. Cada um de nós tem um olhar diferente. Então, se você observar, Mateus ele vai mais direto ao ponto. Mateus vai dizer nesse texto que o próprio centurião foi até Jesus. Já Lucas ele vai dizer que o centurião mandou alguns judeus principais ir atrás de Jesus. Mas isso é questão de visão, é detalhes. Para Mateus, tanto faz ir pessoas importantes atrás de Jesus, como ir ele próprio, é a mesma coisa. Já para Lucas tem que ser contado do jeito que viu. Isso é estilo literário. Então, quando você vê essas narrativas paralelas que se chamam sinóticas, evangelhos sinóticos, né? Paralelos, não fique com nó na cabeça, dizendo, mas aqui está de um jeito, e ali Mateus contou de outro. Você tem que se ligar no fato. O fato é, tinha alguém doente e foi curado. Tinha um centurião e o centurião procurou Jesus. Esse é o fato principal. Então, a Bíblia não é mentirosa. Então, caminhando aqui, irmãos, a Bíblia fala de muitos centuriões. Mas nós sabemos que os centuriões não eram piedosos. Pelo menos, né, a maioria deles. Porque os centuriões, eles eram designados para fazer a guarda de uma cidade. Eles guardavam a estrada real da cidade. Então, eles controlavam o comércio e eles tinham todo o controle ali, né, da cidade. Então, a nação mais poderosa da época era a Itália. A gente fala o Império Romano, muitas vezes é como se Roma fosse a parte. Mas se você for ver, Roma é a capital da Itália. Então, era o exército mais poderoso na época de Jesus. E aquele centurião estava ali se humilhando diante do Senhor. Olha que coisa linda. A Bíblia fala pelo menos de 4 centuriões piedosos. Esse aqui, de Mateus 8 e Lucas 7. Depois a Bíblia vai falar também em Mateus capítulo 27, na crucificação de Jesus, tinha outro centurião piedoso. Aquele que ficou olhando quando o véu do templo se rasgou, quando tudo escureceu, quando Jesus gritou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele olhou para a cruz e disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Aquele homem era piedoso. E tinha um outro homem piedoso, outro centurião. Quem era? Cornélio. Cornélio, que era da corte italiana também, chamou os amigos dele para a casa dele, mandou chamar o apóstolo Pedro e falou assim, vamos fazer um culto evangelístico aqui em casa, fala para esses camaradas aqui quem é Jesus o Nazareno. E aí Pedro foi lá evangelizar e ali seus parentes todos se converteram. Irmãos, outro centurião também que era piedoso, Júlio, aquele que conduziu o apóstolo Paulo até Roma para falar com César. Aquele homem também era piedoso. Irmãos, Deus coloca pessoas piedosas diante de nós para nos abençoar. Mesmo em lugares que você não espera, no meio de um exército, no meio daquela brutalidade, homens selvagens a serviço do governo, homens piedosos ali a serviço de Deus.
Isso é um exemplo para nós. Esse homem aqui, esse centurião, ele me chama muita atenção, porque esse homem aqui, ele vai dar um banho em nós de amor, de humildade, caráter, porque era alguém ímpio, era um gentil. Naquela época, irmãos, quando Jesus veio, Jesus pregava primeiramente para o povo de Israel. Jesus só operou 2 milagres em 2 ímpios. Quem foram eles? Um foi o servo desse centurião, e o outro foi aquela mulher cananeia, ou a mulher Ciro-fenícia, aquela que chegou lá e disse: Senhor, tem misericórdia que minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus se admirou da fé daquela mulher, mas o único que teve a sua fé elogiada foi esse centurião de Cafarnaum, porque esse camarada, ele teve uma fé extraordinária. Então, amados, nós não sabemos qual foi a causa da paralisia. Ele simplesmente vai dizer assim: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Irmãos, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre o tormento desse rapaz, mas eu creio que esse tormento poderia ser uma própria inquietação na alma, pela situação vexatória dele depender das pessoas para tudo. Você imagina, em 2003 eu quebrei o meu pé, e eu trabalhava aqui perto, mas para não voltar para Diadema, fiquei na casa de uns amigos meus aqui, e a mãe deles cuidou muito bem de mim, a Dona Maria, que é uma segunda mãe para mim. E olha, irmãos, a gratidão que eu tinha, que eles me levavam até o banheiro para tomar banho. Quando era noite, meu pé estava inchando, Dona Maria massageava, colocava água quente, sabe? Agora você imagine uma pessoa em cima de uma cama, dependendo de outras pessoas para tudo. Um copo d'água, comida, para levar ao banheiro, até para limpar, talvez, dependendo da paralisia, né? Para ir ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas. Imagine o tormento dessa pessoa. Ou talvez ele também tivesse atormentado por espíritos malignos. O texto não diz que ele estava violentamente atormentado. Mas a questão é, tinha alguém do outro lado muito doente. Alguns manuscritos em hebraico e aramaico vai dizer que não era o servo do centurião que estava doente, era seu filho. Era seu filho. Mas a tradução diz que ele amava esse servo dele como se fosse a um filho. Ou seja, se fosse um filho ou um servo, o fato que importa é que alguém estava doente do outro lado e uma pessoa de alta patente foi procurar socorro onde ele sabia que encontraria, nos pés de Jesus. Querido, nosso socorro vem do alto. A nossa salvação, a nossa libertação, as curas que eu e você precisa, vem do alto. Nós temos que recorrer sempre, sempre a Jesus. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas essa questão de nós recorrer a alguém maior, sempre recorra a Jesus. Esse homem compreendeu isso. É isso que me deixa admirado. Um homem respeitado naquele lugar, um homem que era tão temente a Deus, irmãos, ele construiu uma sinagoga com seus recursos próprios. Sabe, alguém tirar dinheiro do seu bolso e dizer: vou construir uma sinagoga. Sabe por quê? Porque ele olhava para Israel e dizia: o único Deus verdadeiro é o Deus desses camaradas aí. Imagine uma nação, imagina no começo, nesse tempo aí que o povo era tudo bárbaro, um povo que ainda tinha muita essa questão da selvagem demais, né? Comia até carne humana. Então as nações que viviam em volta de Israel eram muito selvagens. E já tinha um povo que tinha um Deus zeloso, um Deus que se preocupava com a limpeza das mãos, um Deus que se preocupava que era necessário eles limpar os copos, os pratos que comiam. E as outras nações não tinham um Deus desse. E principalmente um Deus que se aproximava dos fracos da sociedade. Como nós precisamos, irmãos, desse Deus. Como nós necessitamos desse Deus.
E como necessitamos ser semelhante a Ele, se aproximar dos fracos, dos menos favorecidos, não pisar aqueles que estão abaixo de nós, mas dar a nossa mão para abençoar. Foi isso que Ele fez, foi isso que, esse tipo de amor que se propagou naquele lugar, porque as pessoas olhavam e viam Deus misericordioso, viam em Jesus alguém que fazia coisas que ninguém mais fazia. É esse o diferencial de ser cristão. É alguém olhar para você e ver que você faz coisas que ninguém mais faz. Preste atenção, irmão, se nós passar a vida inteira fazendo só o trivial, fazendo só algumas coisas que todo mundo faz, não há vantagem nenhuma nisso. Nós temos que ir sempre além, caminhar a uma milha a mais. Como Jesus falou, se alguém te pedir para andar 1 milha, vai logo 2. Ou seja, esteja sempre disposto e disposta a fazer algo diferente. É esse algo diferente que vai chamar a atenção de pessoas que talvez jamais pisariam o pé numa igreja, que jamais ouviria o evangelho de uma outra forma. E esse centurião aqui, tem 3 coisas nele que vai me chamar a atenção. É o seu amor, que eu já falei aqui, a sua humildade e a sua fé. 3 coisas. E é fato, irmãos, que pessoas que ocupam cargos de autoridade, geralmente são pessoas orgulhosas, né? Pessoas vaidosas, né? A vaidade sobe para o coração do homem, com raras exceções. É óbvio que tem pessoas que ocupam cargos muito altos dentro da sociedade e são pessoas tão simples. E essa simplicidade você diz, meu Deus, eu não consigo ser assim. E eu vou te falar, é fácil ser humilde quando você está numa posição que você não tem cargo nenhum. Eu digo ainda que é fácil. Mas quando você exerce autoridade sobre alguém e você é humilde, isso é coisa que vem do alto, não é nossa. Isso é coisa que vem de Deus, é divino. Porque nós, seres humanos, nossa tendência é sempre querer se achar um pouco melhor que o outro. Sempre competindo com o outro, né? Essa é a realidade. Então, o primeiro aspecto aqui é o amor, né? Esse homem tinha um caráter excelente. Era humano, se compadecia do próximo, né? E ele olhava até para um escravo, amado. Alguém que não tinha uma representatividade nenhuma na sociedade. Um escravo naquela época, só para você ter uma ideia, se ele ficasse doente, o patrão dele poderia descartar ele. Poderia mandar matá-lo, fazer qualquer coisa, dizer, não pegava nada para o patrão. Falava assim, ó, não quero mais, não serve mais. Manda sacrificar, não quero. Mas aquele camarada, ele olhou para aquele homem e teve misericórdia. Eu imagino o relacionamento que eles tinham, irmão. Eu imagino que ele tratava esse criado como um filho. Para ele amar desse tanto, a ponto de ir atrás de uma cura e de um milagre para ele. Eu imagino que aquele soldado, exercendo seu serviço ali em Cafarnaum, ele ficava ouvindo o que as pessoas falavam a respeito de Jesus. Ele ficava ouvindo o que diziam. Por exemplo, esse milagre que aconteceu anteriormente, né? Do leproso que foi purificado. Com certeza ele ouviu falar. Com certeza ele ouviu falar da mulher do fluxo de sangue e por aí vai. E ele falou, não, esse Jesus é poderoso, eu vou atrás dele. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve sobre Deus, sobre as coisas de Deus, mais tua fé cresce. E aquele homem ali, eu imagino que a fé dele foi crescendo pelo que ele ouvia. E eu acho que ele até frequentava a sinagoga. Para ele construir uma sinagoga, ele também deveria frequentar. Irmãos, olha a ousadia desse homem no seu tempo. Ele poderia ser vítima de chacota por parte dos soldados. Imagina aquele monte de homem dizer assim, quer dizer que agora você é seguidor do Cristo? Ele não estava nem aí. Permanecia na sua postura e permanecia servindo a Jesus, porque ele sabia que ali tinha vida. E aquele homem ali, tendo misericórdia do seu servo, né? Teve uma atitude linda, se humilhou, exerceu o seu amor, não é?
alguém que exerce o seu amor, que coloca em prática um amor desse tipo, é só alguém que já foi alcançado por Jesus. Somente alguém que foi transformado pelo sangue de Jesus, o encontro que teve com Jesus, é capaz de amar outro dessa forma. De outra maneira não é capaz, irmãos. Há pessoas que elas não se importam muito com a dor do outro, mas esse homem se importava. Isso nos faz refletir uma coisa: como você tem sido? Você tem sido uma pessoa amorosa dentro da sua casa, com seus vizinhos, com seus filhos, com outro irmão? Você tem exercido esse amor misericordioso que olha para o outro e é capaz de perdoar a falha do outro? É esse tipo de amor que o Senhor espera de nós. É esse tipo de amor que esse homem estava exercendo nesse momento. Então, querido, em Mateus 22, 37, quando alguém perguntou a Jesus qual seria o maior mandamento, Jesus respondeu que toda a lei se resumia em 2: ame a Deus e ao próximo. E o texto vai dizer, Mateus, quem quiser acompanhar, Mateus 22, do 37 ao 40. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Então, queridos, se nós desejamos ser semelhantes a Cristo e glorificá-lo, nós precisamos buscar, exercitar, cultivar esse amor dentro do nosso coração. Nós estamos estudando às terças-feiras esse fruto do Espírito. Aqui foi o primeiro que estudamos terça passada. Amor é uma característica do fruto do Espírito. O amor de Cristo já está dentro de nós. Nós precisamos exercitar. A piedade, irmãos, ela é exercitada diariamente. Se você não exercitar a piedade, nós vamos se tornar só religiosos. A piedade é exercitada nas pequenas coisas. Quando você ajuda alguém, quando ninguém está vendo, você faz algo diferenciado por outro. Quando você levanta uma pessoa que está caída na rua, quando você ajuda um cego a atravessar a rua, quando você se compadece de alguém, dá comida para ela. Irmãos, são tantas coisas, pequenas coisas. Você está exercitando a piedade. Não são estas coisas que te levam para o céu. Só quem nos leva para o céu é a nossa crença, a nossa fé em Jesus Cristo. Mas isso se chama exercício do amor, exercício da piedade. Então nós precisamos nos exercitar para nos tornar parecido com Cristo. A segunda coisa que nos chama a atenção é a humildade do centurião, né? Um aspecto muito peculiar nele é a humildade. Diferente dos escribas e fariseus, que estava sempre querendo desmerecer a mensagem da cruz, sempre querendo colocar Jesus como vilão da história, esse homem deu crédito e ele foi humilde 2 vezes. Ele foi humilde com o seu servo, que não tinha representatividade nenhuma dentro da sociedade, e foi humilde com o maioral, reconheceu que Jesus era alguém maior do que ele. Irmão, sabe o que é interessante? Geralmente as pessoas confundem autoridade com poder. São 2 coisas diferentes. Eu posso ter autoridade e não ter poder. Ou posso ter poder e não ter autoridade. É mais fácil ter autoridade e não ter poder. Porque quem tem todo o poder é Deus. E aquele homem reconheceu que ele era um homem de autoridade, mas só quem tinha poder para curar o seu criado era Deus. Era Jesus Cristo. Ele sabia que por mais que ele tivesse autoridade, ele não poderia fazer absolutamente nada pelo seu servo. E tem pessoas, irmãos, que confundem essas coisas. Tem pessoas que acham que porque tem autoridade, elas também são poderosas, o dinheiro torna elas uma pessoa superior. Isso não é verdade. Se você for ver, todo mundo quer um pouco de atenção, todo mundo quer um pouco de colo, de carinho, todo mundo gosta de uma atenção,
todo mundo gosta de um elogio, são coisas que fazem a diferença. E isso nós podemos fazer porque nós já temos o amor de Cristo, essa humildade que nós vimos em Jesus. Ele fala, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu gosto desse texto. Jesus, ele fala, olhe para mim e veja como eu sou humilde, aprenda de mim. O que eu quero enfatizar nesta noite não é tanto o milagre. Não sei se você está observando o fio da meada, como é que está sendo conduzido aqui esse sermão. O que eu quero enfatizar nesta noite é o poder de Jesus na nossa vida, na vida daquele que crê, na vida daquele que silenciosamente exercita a sua piedade, sem se importar com quem está vendo ou não. Assim foi esse centurião. Ele não fez nada para aparecer, ele simplesmente tomou uma atitude que foi até registrado na Bíblia. Ele não sabia que isso ia ser registrado na Bíblia, mas foi tão notável o ato de amor e de humildade dele, que foi registrado. Assim, irmãos, quando você faz algo, não precisa ninguém ver, Deus registra. Deus registra. Lembra de Naamã? Mordecai? Quando Mordecai salvou a pele do rei, ninguém viu, mas uma noite, quando o rei estava sem sono, o Espírito de Deus fez com que ele fosse ler as crônicas. E lá ele descobriu que alguém salvou a vida dele, mas não foi recompensado. É assim que Deus faz. Trabalha no silêncio. Ele trabalha para te recompensar em silêncio. Aquilo que você faz, o Senhor já está trabalhando para te recompensar. Amém, querido? Então, o que me chama a atenção é esse homem aqui ser tão humilde. Ele se humilhou. Diz o texto aqui que ele rogou, olha só. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, o versículo 5 de Mateus 8, rogando-lhe. Rogar, irmão, significa pedir insistentemente, demonstrando humildade. Quando você ora rogando, é diferente de você dizer, Deus, me dá um emprego. Senhor, eu queria tanto mudar de casa. Senhor, eu queria tanto um marido. Eu queria tanto uma esposa. É diferente você falar friamente assim. É quando você se dobra com lágrimas. É quando você fala do fundo da sua alma que não suporta mais aquela situação. Aquele homem estava tão angustiado que ele rogou. Eu imagino, né, ele falando, Jesus, tem compaixão, que ele está violentamente. Por favor, cura o meu criado. Cura o meu criado. Isso é humildade, irmãos. Isso é humildade. E é isso que Jesus quer de nós. Deus quer de nós intensidade na alma, intensidade na adoração, intensidade quando nós louvamos, intensidade quando nós oramos. Para nossas orações serem ouvidas, uma das coisas é ser intenso, insistente, como uma criança insistente, quando roga, quando pede, quando se humilha diante de Deus. Não é simplesmente pedir, levantar e sair. É rogar, suplicar. E aí o Senhor, ele vai dizer em Jeremias 29:13, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus já deixa uma dica para nós aqui, igreja. Vocês vão ter resposta de oração. Vocês serão curados. Vocês vão ver o milagre quando me buscar de todo o coração. Quando buscar mesmo independente do cansaço, independente da circunstância. Irmão, tem gente que só adora a Deus se sentir. Eu só vou adorar a Deus se eu sentir. Se eu não sentir, eu não adoro. Irmãos, eu estava olhando a missionária Camila pregar. E você sabe que quando aquela mulher entra, né, o povo já fica agitado, né, porque ela já começa a sapatear. E ela foi pregar numa igreja e eu só olhando a igreja. Gente, ela dando glória a Deus sozinha, ela estava rouca de glorificar a Deus, e a igreja. O povo tudo com sono, era um culto de manhã.
Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher em tempo de rasgar a garganta, de glorificar a Deus, e sapateava e glorificava. Irmão, sem mentira nenhuma, ela começou a pregar depois de meia hora, porque eu acho que, né, ela sentiu o Espírito Santo dizer, eu só vou pregar quando eu animar essa igreja. Mas aquela mulher sapateava, gritava, glorificava a Deus. Aí quando ela começou a falar em línguas, e como ela começou a sapatear, e uma pessoa ousou se levantar, depois outra, e aí o povo parece que acendeu, a chama acendeu dentro da igreja, aí foi que ela começou a pregar. Irmãos, parece que quando começa o culto, eu não sei o que é isso. Isso é verdade, as pessoas chegam na igreja, senta ali e espera, né? Vamos ver se o louvor vai me animar aqui, porque eu estou... E se o louvor estiver desanimado? E se esse povo do louvor chegar aqui acabando de morrer, quem é que vai animar eles? É o Espírito Santo de Deus, irmão. É o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Hoje de tarde mesmo eu falei para vocês, do nada me bateu uma tristeza, me calei, almocei calado. Levantei da mesa, lavei meu prato. Daniel falou, pai, você está bem? Falei, tô, não é? Já comecei a lavar uma louça, peguei uma vassoura, varri uma casa, para tirar a atenção, olha aí, para tirar a atenção, hein? E aí, irmãos, meu coração querendo se fechar, eu comecei a orar em espírito, eu falei, Senhor, hoje é culto de ceia, Senhor, hoje eu tenho uma mensagem para levar para o teu povo. Então, irmãos, é assim que a pessoa entra em depressão, ela se fecha dentro dela, e aí ela vai dando vazão ao pensamento, deixa Satanás encher sua mente de coisa, deixa a tristeza tomar de conta, e a pessoa diz logo, eu não vou nem para a igreja. Primeira coisa que a pessoa diz, hoje eu não vou não. É isso que o inimigo quer. Mas irmãos, eu percebi essa seta, eu falei, essa seta veio porque nós hoje nós tinha clamado, eu e Miriam, nós tinha clamado por um grupo de pessoas que nós estamos colocando embaixo do nosso joelho. E Satanás, ele retalia a nossa vida. Aí eu falei, eu já sei porque é isso. Veio uma seta querendo desanimar. Mas a minha alegria, glória a Deus, vem do Senhor. O meu ânimo vem do Senhor. Eu não dependo de emoção, irmão. Se você depender de emoção para glorificar a Deus, você não cultua Deus nunca. Porque você sente Deus um dia, outro dia você não sente. Emoção é assim. Tem dia que eu sinto vontade, tem dia que eu não sinto. Tem dia, irmãos, que eu faço as coisas que minha vontade é só deitar e dormir. Mas eu estou lá, orando em espírito e fazendo. Tem dia que você também passa por isso. É onde entra a parte da vigilância. Se levantar e clamar pelo sangue do Cordeiro Jesus na nossa vida. Para que nós possamos se levantar na nossa geração, na nossa casa, no nosso dia a dia e fazer diferença. Então, querido, a causa de muitos ainda não ter achado a vida é porque não achou Jesus Cristo, o pão da vida. Muitos estão andando como mortos espirituais porque estão se atropelando ali na vida, como aquela cena de João capítulo 6. Os homens se atropelando atrás de Jesus para comer pão. As pessoas estão assim também, irmãos. Se atropelando no dia a dia por causa de trabalho, somente pela comida que perece. Mas muitos não têm tirado o devido tempo para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sentar à noite aqui, glorificar ao Senhor, não assistir um culto, participar com a tua vida, com a tua adoração, glorificando por mais um dia que você levantou. Hoje, quando eu levantei, irmãos, eu falei, obrigado, Jesus, porque mais um dia eu tenho a oportunidade de viver e te glorificar. E de me arrepender daquilo que em mim ainda precisa de arrependimento. E aí, irmãos, a gente viu lá em João, capítulo 6, como eu comentei, Jesus olhou para aquela multidão, o texto é grande, né? Eu vou só comentar aqui. João 6, quem depois quiser dar uma olhada na Bíblia, João 6, do 26 ao 35. Jesus disse para aquele povo, vocês me procuram por causa do pão. Vocês estão me procurando só por causa da comida. Essa aglomeração toda atrás de mim não é porque vocês me amam, não. É porque eu posso dar pão para vocês. E aí eles falaram para Jesus,
Aí Jesus fala que eu sou o pão da vida. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Não foi Moisés. Olha o coração do povo, irmãos. Depois de uma multiplicação dos pães, ainda os camaradas chegou e disse assim, olha, que sinal tu fazes para que nós possamos crer nas tuas obras? Porque Moisés nos deu o maná, o pão que desceu do céu. Mas e que sinal você faz? Jesus já tinha multiplicado os pães. E eles ainda perguntaram. Atravessaram. Jesus atravessou o mar. Né? Ele ficou orando. Depois foi ao encontro dos seus discípulos. Os camaradas foi dando a volta no mar de Genezaré. O mar da Galileia. O mar grande, como seja. E deram a volta a pé. Correndo atrás de Jesus. Para tentar ele. Para falar essas palavras. Jesus falou. Eu sou o pão. Né? Ele vai falar aqui. Ó. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém, querido? Preste atenção nisso. Quem crê em Jesus não terá mais sede de palavras bonitas, porque Jesus não tem só palavras bonitas, Ele é a palavra, o verbo eterno, é aquele que dá vida ao mundo. Amém? Glória a Deus, querido, que você nesta noite se anime com essa palavra. Então muitos têm buscado curas, milagres, mas não aceitam como Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, como isso é triste. Conversa com uma pessoa que ela não é cristã evangélica. Se você começar a falar de bênção, aquela pessoa também tem bênção para contar. E muitas. Eu te digo que tem gente que tem mais bênção para contar do que você. Isso sem dúvida. E é justamente o engano de Satanás, é esse. Satanás tem colocado no coração das pessoas que a quantidade de bênçãos que ela recebe, é isso que faz com que o amor de Deus, que ela seja amada por Deus. Né? Eu também sou amado, também sou amada, e eu também vou para o céu. Eu não preciso estar dentro de uma igreja como você quer que eu esteja. Eu não preciso desse Jesus como você fica pregando. Porque do jeito que você é abençoado, eu também sou. Esse é o discurso do camarada. Agora chama essa pessoa para perto, e muda a conversa. Deixa de falar de bênçãos. Inclui Jesus ali como Salvador. Começa a dizer, olha só, Jesus que salva, que cura, Jesus é bom demais. A pessoa muda de assunto na hora. Ela muda de assunto imediatamente. Inclusive aconteceu isso comigo essa semana. Conversando com uma pessoa. Falando de bênçãos, o quanto ela é abençoada. Eu falei, como é que uma pessoa vê tantas bênçãos dessa na vida dela e o camarada ainda não entregou seu coração a Jesus, ainda continua nessa dureza. Mas o Espírito Santo de Deus me falou, não se admire, porque tem gente do meu povo que está caminhando comigo, sentado no banco da igreja e ainda não entendeu qual é o meu propósito na vida dele. Então, irmãos, isso é muito, como é que a gente fala a palavra correta? Relativo. É muito relativo isso. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Tem pessoas que o coração dela se abre quando ouve a palavra. Mas tem outras que passam a vida inteira recebendo bênçãos e mais bênçãos de Deus. Mas de que adianta você receber tanta bênção e descer para o inferno? Me desculpa. Como os faraós do passado, que foi descoberta a tumba de um faraó aí, Tutankhamon, como eu já comentei aqui, uma riqueza que dá para comprar uma cidade, um país, o cara levou tudo dentro do caixão. Onde a alma dessa pessoa está agora? De que adianta isso? Irmãos, Jesus é a essência da nossa vida. Cristo sacrificou a vida dele por nós, sacrificou sua cabeça para colocar uma coroa de espinho, sacrificou seus lábios para interceder por mim e por você, sacrificou suas mãos para que os cravos entrassem nas suas mãos, sacrificou a sua vida, ele se doou, derramou seu sangue precioso. Para quê?
para eu e você viver friamente dentro de uma igreja? Não. O Senhor, Ele se sacrificou para que eu e você o adore. Para que eu e você chegue de domingo já adorando nesse lugar, glorificando. Se você tiver que bater palma sozinho dentro da igreja, na hora que você sentir vontade, bata palma. Se for depois da palavra, se for depois de uma fala enfática de um pregador, se for depois da palavra de Deus, se for depois de um louvor, a questão é que nós somos levados pelo fluxo. Só bato palma se ouvir alguém bater. Se eu bater palma sozinho, bati palma sozinho, aí agora? Não tem problema. Quando você bate palma, você está dizendo aprovado, muito bem, glorificado, santificado, seja o nome do Senhor. Amém, querido? Vamos olhar para o exemplo desse centurião. Observe a atitude desse homem. Ele vai dar uma lição para nós quando ele fala isso aqui, ó. Jesus diz aqui no versículo 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Diga apenas somente uma palavra e o meu criado sarará. Foi isso que ele falou. A atitude desse homem, irmãos, foi a mesma de Pedro, quando reconheceu a santidade de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 8. Pedro, quando Jesus, na pesca maravilhosa, quando Jesus mandou ele lançar a rede, eles tinham pescado a noite inteira. Jogava a rede de um lado, jogava de outro, e olha, usando sua experiência de pescador, nada pegaram. Irmãos, isso aqui, o Espírito Santo me dá uma ilustração tão linda disso aqui, que eu nem coloquei no meu esboço, eu vou falar isso agora. A nossa vida é assim. A gente fica a vida inteira, lança a rede para cá, lança a rede para lá, usa a experiência que a gente tem, e nada na nossa vida acontece. Mas olha, quando você dá ouvido a Jesus, quando você escuta a voz interior do Espírito Santo falando dentro de você e você obedece, você vai ver a pesca maravilhosa na tua vida. Você verá o tamanho de bênçãos, quantas bênçãos você vai colher, que as pessoas vão olhar e dizer: não, venha, você vai chamar eles, vem aqui me ajudar, como Pedro fez, que o barco vai virar, aqui tem peixe demais. Esse homem, amado, o que me chama a atenção, que eu não falei aqui, duas coisas: autoridade. Esse homem sabia o que era obediência e autoridade. Obediência, irmãos, é um fator necessário, essencial para quem anda com Jesus. Quando você é obediente à voz de Deus, quando você obedece o que Deus está te instruindo, irmãos, você vai longe. Irmãos, eu fico olhando como o Espírito Santo fala com a gente. Olha, se você observar, nós estávamos aqui, Maria aos pés da cruz, ontem. Seu Jesuíno chegou, aquele senhorzinho que sempre passa aí, se ajoelhou do jeitinho que ele costuma fazer, tirou o chapéuzinho dele, ficou no meio da igreja. Irmãos, eu senti o Espírito Santo falando assim, ó: vai lá, ora por esse homem. Eu fiquei no meu lugar, não fui. Aí, quando eu olho, a pastora Miriam tinha se levantado e já estava orando sobre ele. O Espírito Santo é assim. Ele fala comigo e com você. Se eu não der ouvido, ele vai e fala com outro. E aí, amado, eu levantei imediatamente depois que ela passou, orei por ele, saí impondo a mão nos irmãos, saí orando. Eu falei: não, Senhor, fiz como Pedro. Não lava só minhas mãos, não. Lava também meus pés, lava também meu corpo. Eu não vou orar só por ele que o Senhor pediu, eu vou orar por todo mundo. E saí orando. Irmãos, é assim que nós temos que andar, em obediência. É as pequenas coisas que você obedece a Deus que você vê o milagre acontecer. Ontem para mim foi mais uma lição. Isso já tinha acontecido comigo aqui. Outro dia eu estava no culto, Damiana estava aqui. A Damiana estava se acabando de chorar ali. E o Espírito Santo dizia: abraça ela, abraça ela. E eu, por timidez, eu falei: eu não vou não. Eu só falei assim: Senhor, tem misericórdia, seja lá o que o Senhor está falando no coração da Damiana, fala com ela. Aí,
Pastora Miriam saiu daqui, abraçou ela. Irmão, e olha quem é que Deus usa, quem está do meu lado, né? Quem está do meu lado. Deus está falando, irmãos, nós temos que obedecer. Às vezes a gente não vai por constrangimento, às vezes você não vai porque você pode pensar, as pessoas vão dizer, ai, todo culto faz a mesma coisa, ai, lá vem o pastor orar a mesma oração, ai, não sei o quê. Deus me ensinou uma coisa, se Ele mandar, vai. Se Ele mandar, vai. Eu tenho aprendido aqui dentro, irmãos. Eu tenho aprendido isso aqui dentro. E esse homem, ele entendeu o que é obedecer. Sabe por que ele entende de obediência? Porque quando ele falou para Jesus, eu prestei atenção nisso aqui, ó. Ele disse, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, porque o meu criado sarará. Olha o 9. Pois também eu sou homem sob autoridade. Essa palavra sob, ela tem um efeito grande. Ele está dizendo, eu sou alguém que vivo embaixo de autoridade. Quem era a autoridade daquele homem? O comandante maior lá, né? Era César, ele estava trabalhando para César. Então ele obedecia às ordens de César. Mas você observe que ele era temente a Deus. Ele fazia o que César mandava, mas ele não deixou de reconhecer o poder de Jesus. Ele não deixou de exercer a sua fé por causa de ninguém. Quando se trata de fé, irmãos, você não tem que ter timidez, não tem que ter medo, não tem que recuar, porque Deus, Ele fala contigo, se você não obedecer, Ele vai para outro. Pode ter certeza. Se Deus te chama para o ministério, se Deus te chama e colocar algo na tua mão, se você não fizer, eu tenho falado muito isso aqui, Deus vai chamar outro. E esse homem aqui, ele obedeceu a voz e disse, não, eu vou lá. E ele reconheceu a grandeza do Senhor. Ele reconheceu a grandeza de Cristo. Irmãos, o que chama a atenção é que Pedro, quando olhou para Jesus, ele disse assim, Senhor, afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Quando Pedro viu aquela pesca maravilhosa, Pedro disse, não é possível isso acontecer. Senhor, realmente Tu és santo, fica longe de mim. Isso não é muito de admirar, porque Pedro era um apóstolo. Era alguém que já andava com o Senhor. Mas esse homem aqui era um estrangeiro. Esse homem não era povo de Deus, ele era um ímpio, um gentil. E ele falou, Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não sou digno, não precisa nem entrar. Basta apenas uma palavra. E isso aqui nos chama a atenção, porque a fé, a humildade desse homem foi extraordinária. E o último ponto, a fé dele. A fé desse homem é considerada pelos especialistas uma fé superior, extraordinária. Dê o nome aí que você quiser. É uma fé inabalável, né? Ele deixou Jesus maravilhado quando ele disse, mas dize apenas uma palavra e o meu criado sarará. A fé, amado, que esse homem expressou aqui, é a fé que nós precisamos ter, de acreditar de que quando Deus faz uma promessa para nós, Ele cumpre. Quando o Senhor fala, Ele faz. E uma coisa que nós aprendemos aqui, às vezes a pessoa quer que você vá lá orar nele. Ai, pastor, eu quero que você venha aqui orar em mim. Às vezes só precisa você orar de onde você está. Jesus te visita onde você está. Jesus não precisa estar andando de casa em casa, está levando alguém que ele está usando para ir de casa em casa, não. Ele ouve a oração e ele responde, porque ele é onipresente, ele vai lá e responde a petição. Uma coisa que esse homem destravou ali em Israel, que eu acho que ninguém tinha notado, era justamente isso. Quando alguém precisava que alguém fosse curado da sua família ou abençoado, chamavam um profeta, isso foi praticado muito tempo, um sacerdote, a pessoa ia lá, colocava a mão e orava. Esse homem mostrou que simplesmente, vindo da parte de Deus, da parte de quem é, só precisa uma palavra. E aí você fala, mas pastor, ali era Jesus. Nós não somos Jesus, mas nós temos Jesus dentro de nós. Nós temos esse poder disponível dentro de nós. Então quando você ora, você libera algo no mundo espiritual que você não vê. Você não vê.
Você não tem noção do poder que tem sua oração. Hoje eu vi uma frase no status de alguém assim: se a palavra tem poder, imagine a oração. Que as pessoas têm mania de dizer, palavra tem poder, palavra tem poder. E tem, mas imagine quando você abre a boca para orar, o poder que não é liberado no céu. Basta apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Eita, Pai, que fé é essa, hein? E a fé daquele homem, irmãos, de um estrangeiro, diferente da fé de muitos, foi digno de louvor, né? O Senhor falou assim: nunca vi uma fé dessa. Nunca vi uma fé dessa, nem mesmo em Israel. Por que Jesus falou nem mesmo em Israel? Porque o povo escolhido era o povo de Israel, irmão. Eu e você hoje somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Mas, irmãos, é tão dura essa palavra, dizer isso. Olha o que Jesus fala aqui no final, quando ele olha para as pessoas, e o versículo 10, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha o 11, mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Você sabe o que Jesus está dizendo? Muitos virão da China, muitos virão do Japão, muitos virão da Europa, muitos virão do Brasil, muitos virão dos 4 cantos. E esse povo que eu não tinha chamado, vai se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E nós, povo aqui do Parque Bristo, fomos alcançados, porque aqui já tinha uma promessa. Do Oriente e do Ocidente virão muitos. Olha o que é que ele faz. Olha que sentença dura, o versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tem gente que quer maquiar isso aqui, né? Mas isso aqui, irmãos, ele está dizendo aqui, aqueles que foram chamados povo de Deus, para ser povo de Deus, que não está dando ouvido à minha voz, vai descer no mais profundo abismo. E ali haverá choro e ranger de dentes, de remorso, porque estiveram tão perto da salvação, mas não deram ouvidos. Essa é a verdade, irmãos. Jesus estava dizendo para aquele centurião representa todos nós que não era povo de Deus. Todos nós que éramos estranhos à promessa de Abraão. Porque lá em Gálatas vai dizer que todos que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos povo de Deus. Aquele homem deixou Jesus maravilhado. E agora, querido, eu pergunto para você, será que Jesus tem elogiado a tua fé também? Será que a nossa fé tem sido digna de elogio? Ou será que o Senhor tem olhado para nós e tem visto um povo que está ali, capengando, quase desanimando? Sim, pode até ter visto gente quase desanimando, mas o importante é que você não desanime. Você pode chegar à beira do abismo, irmão, mas você não pode saltar ali, porque você tem alguém maior que está segurando tua mão. O teu nome já foi escrito no livro da vida. E nós precisamos exercer esse poder que está disponível para nós. O Senhor, antes de subir, ele falou assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Irmão, nada pode deter o povo de Deus. Eu não sei se eu falei para você esses dias, a pastora Miriam estava tão angustiada, começou um cansaço. Ela só falou assim: Preto, ora aqui por mim. Pus a mão sobre ela, orei. Falei: Senhor, tem misericórdia, não sou eu, é o Senhor quem levanta. Tira, Senhor, tudo que está afligindo a alma da tua serva. Irmãos, uma oração simples. Ela se levantou, reagiu, agiu totalmente diferente. Quando Deus pede para você orar sobre alguém, não fica pensando: eu oro ou não oro? Eu abraço ou não abraço? Se Deus falar, vai, faça.
Não cometa os erros que eu já cometi. Se Deus falar, faça isso, um simples abraço, às vezes você não tem noção o quanto uma pessoa está precisando de um abraço. Vai lá, libera o poder de Jesus na vida da pessoa. Satanás, ele está derrotando o povo de Deus, porque ele fala assim, Maiquinho, Michael, você não tem poder não. Você, só quem tem que orar nas pessoas é o pastor Henrique. É mentira, viu, Michael? Você tem o poder de Jesus dentro de você. Rosário tem o poder de Jesus dentro dela. Zé Carlos tem esse poder liberado dentro dele. Ore, se alguém pedir, faça uma oração por mim, não negue uma oração. Aprendi uma outra coisa, irmãos, agora com o Zap é maravilhoso. Se alguém disser, ore por mim, pastor, já manda mensagem já orando. Não fale assim, eu vou orar não. Já faça a oração, envia a mensagem orando. Melhor ainda, Deus tem me ensinado isso. Libera já o poder. Não deixa para depois, senão você esquece. Diz, eu vou orar e depois você esquece. Não seja tímido diante de Deus. Eu tenho aprendido que a timidez diante de Deus tem feito com que o Senhor não tenha liberado mais poder na minha vida, porque a timidez às vezes impede. Não deixa a timidez te impedir. Avança. Se o Senhor disser faça, vai adiante, não tenha medo. Então, queridos, para finalizar aqui, você também tem buscado Jesus para as tuas curas, para o teu milagre? Amém, eu tenho buscado. Foi pregado em Maria aos pés da cruz sobre milagre. Você precisa de um milagre? Sentado nessa cadeira eu disse, Senhor, eu preciso ser sarado. Eu preciso que o meu corpo esteja sarado. E apresentei para Deus o meu problema, né? Então, irmãos, é preciso, primeiramente nós que estamos buscando, é preciso crer que Ele é poderoso não somente para curar, mas para salvar. Quando você orar por alguém, não ore só pela cura, ore também, principalmente, pela salvação daquela pessoa. Às vezes uma pessoa pede uma oração, mas na verdade a oração não é só para curar o físico dela, é principalmente para salvá-la. Eu e você somos frutos de alguém que orou por nós. Nós estamos aqui, às vezes eu e você não estava nem aí para Deus, mas alguém estava clamando por minha vida e pela tua. É por isso que nós estamos aqui. Então que nesta noite a ênfase não seja a cura daquele criado. Ele foi curado por causa de alguém que se dispôs e foi até Jesus. Se disponha diante de Deus e peça a Ele cura e milagre, sim, mas peça principalmente pela salvação das almas. Principalmente por isso, salvar a tua alma, a tua casa, teus filhos, tua parentela, de que vale eu ter o meu corpo curado e a minha alma perdida. Tem muita gente aí que está perdida, até mesmo dentro da igreja, irmãos. Vamos acordar. Em nome de Jesus, eu creio que até o final, até nós terminar de pregar esses 35 milagres aqui, alguma coisa vai despertar diferente dentro de você. Vai haver ali uma chavinha que estava travando e você vai dizer, era essa palavra que eu precisava. Era essa palavra que eu precisava. Eu testemunhei terça-feira passada, que antes de eu casar, algo trancava meu coração e ali no namoro, no noivado, o negócio não andava, até que eu ouvi uma palavra que destravou meu coração. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Quando você decide amar alguém, você consegue. Assim também, irmãos, seguir a Jesus é uma decisão. Você não pode ficar perdido em dois pensamentos. Decida-se hoje. Não deixe bens materiais tomar o lugar de Jesus no teu coração. Não deixe que profissão, que pessoas, mágoas, ressentimentos, lança fora isso tudo. Deixa Jesus bradar na tua vida. Deixa Jesus fazer uma nova história, curar o teu interior. Eu tenho certeza que quando acabar esse ciclo de pregação, vai ter testemunho nesse lugar. De pessoas que falou, pastor, uma palavra
que o Espírito Santo mandou, destravou meu coração. Porque, irmãos, a gente anda às vezes a vida inteira na presença de Deus. A gente pensa que está bem, mas tem coisa dentro de nós que está ainda ali, envelhecida, enferrujada, travada, que precisa ser tirado. Precisa ser arrancado aquilo ali para que nossa vida venha fluir. A cura que você está buscando, o milagre que você está buscando, você só vai encontrar se você buscar Jesus de todo o seu coração. Se você cutucar mesmo, cavar profundamente, você vai achar. Ninguém acha água, irmão, na superfície da terra, não. A água só quando você cava muito, que você vai tirar lá dos lençóis freáticos. Assim é aquele que busca a Deus, que tem sede de Deus. Aquele que vai cavando lentamente, Senhor, minha força está acabando, mas eu quero encontrar a água da vida. Nunca se julgue que você já sabe demais, que você é santo demais, que você está preparado demais. Faça como o apóstolo Paulo falou, né? Não que eu julgo já ter alcançado essa vitória, mas eu prossigo para o alvo. Eu vou prosseguindo, eu vou caminhando, né? Eu vou caminhando, dia após dia, vai desenvolvendo sua fé, meu irmão. Vai desenvolvendo tua fé nessa caminhada, que o Senhor vai te dando força. Então, querido, nós temos exemplo de alguém que deixou, né, as riquezas tomar conta do coração dele, daquele jovem rico. Jesus falou: você sabe os mandamentos, sei tudo isso, Senhor. Então te falta uma coisa: vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. E aquele homem ficou triste, porque aquele homem não estava com o coração cheio de amor para abençoar. Não tinha humildade no seu coração para se dispor da sua riqueza e abençoar a vida de outras pessoas. E porque ele tinha muitas riquezas, ele se retirou triste. Tem muita gente que está saindo do caminho do Senhor por causa dessas coisas, de riquezas, de bens, de dinheiro. Tudo isso está afastando as pessoas aos poucos do caminho do Senhor. Mas não deixe isso acontecer, amado. O Senhor ama a tua vida, você está aqui dentro porque o Senhor quer te guardar, o Senhor quer que todos nós aqui, ninguém pereça, que nós estejamos todos no céu naquele grande dia. Lembrando que nós congregamos juntos neste lugar, que nenhuma dessas almas se perderá, em nome de Jesus. Então, em nome de Cristo, não dê atenção à voz do inimigo. Para concluir, sabe por que nós não temos experimentado curas e milagres? Porque nos falta esses 3 ingredientes ainda. O amor no nosso coração, falta humildade e fé. O amor genuíno pelo próximo, nós precisamos pedir a Deus que eu seja mais aperfeiçoado em amor. Que eu seja mais aperfeiçoado em amor. E nos falta também a humildade, a mesma que Jesus mostrou em sua condição humana. Filipenses 2 vai dizer que ele se humilhou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, ele não usurpou tomar o lugar de Deus, e humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. É dessa humildade que nós precisamos, morrer cada dia para a nossa velha natureza, morrer cada dia para o mundo, para que Cristo viva em nós. E por último, nós precisamos manifestar a fé que esse centurião depositou em Jesus, a confiança, a humildade, o amor e a fé desse homem. Tem muito para nos ensinar como igreja nesta noite. E Cristo tem muito para nos dar. Basta você querer, irmãos, eu e você querer verdadeiramente andar com Ele, nas pisadas do Altíssimo, que nossa vida vai destravar aquilo que está travado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos participar da ceia nesta noite, né? É mais um memorial a Cristo, é mais um tempo em que nós estamos lembrando da sua morte e ressurreição. Todo esse banquete preparado aqui é sinal de que um dia lá no céu vai ter uma mesa enorme, com frutos mais majestosos do que esses, com o melhor do vinho, com o melhor manjar na mesa para aqueles que creem em Jesus. E nós estamos dentro dessa promessa. Muitos do Oriente e do Ocidente
Nós ocidentais aqui, nós fomos alcançados pelo amor de Jesus. E vamos nos assentar à mesa com o Pai naquele dia. Amém? Então, querido, aplauda a palavra do Senhor, em nome de Jesus.